Aleluia. Graça e paz, irmãos. Irmãos presentes e os irmãos online. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Efésios. Efésios capítulo 6. Mas Cristo vive em mim, meu coração queima por ti. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 diz assim, versículo de número 10 em diante. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica pelos santos. Glória a Deus. Esses dias eu meditando nesse texto, o Espírito Santo começou a me ensinar algumas coisas que eu não sabia desse texto. Por exemplo, vou perguntar para você e você não precisa me responder. Você sabe qual é a armadura de Deus? Claro que ele falou que revestindo de toda a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho, cingindo com a verdade, tomando o escudo da fé, a espada do Espírito. Eita Deus. Mas eu te pergunto, você já parou para pensar qual é a armadura de Deus? Que Deus falou para nós, Paulo falou para nós, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Rose, o Espírito Santo me falou que a armadura de Deus é o próprio Jesus em você. A armadura de Deus é o próprio Jesus em você. Sabe por que o inimigo, quando vem contra você, ele não tem poder? Porque ele encontra Jesus. Ele encontra Jesus em você, ele encontra Cristo. Ele encontra Cristo em nós, a esperança da glória. Porque quando nós lemos esse texto religiosamente, nós fazemos até orações, nós fazemos guerras espirituais e começamos a batalhar espiritualmente
e tomamos o capacete, tomamos a couraça, nós, parece aqui uma armadura de um soldado. Mas o Espírito Santo, ele tem essa mania, Rose, de simplificar as coisas para nós. De simplificar, porque isso se torna tão prático para nós, se torna vida para nós no nosso dia a dia. Por que os seus negócios vão bem? Porque Jesus está em você, querido. Porque Jesus está em você. E aonde Jesus está, não tem como, querido. Jesus falou assim para os discípulos, quando Judas vinha junto com os guardas do templo, na hora que ele foi beijar Jesus, Jesus falou assim: lá vem o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. O Espírito Santo esses dias falou comigo assim: Júnior, é tudo coisa simples, irmão. Tudo coisa simples para o nosso dia a dia, para o meu dia a dia. O Espírito Santo fala conosco todos os dias. Você está dirigindo seu carro, você está cortando cabelo, você está vendendo Mary Kay, você está fazendo suas coisas. O Espírito Santo está o tempo todo te ensinando. Rinodê também. O Espírito Santo está o tempo todo nos ensinando. Nos mínimos detalhes, Rose. O Espírito Santo falou assim para mim: Júnior, aonde a luz chega, as trevas vão embora. Aonde a luz chega, as trevas vão embora. Por isso que agora o Espírito Santo vai te ensinando, você começa a entender os textos da palavra. Por isso que Jesus falou assim para os discípulos: a casa que você chegar, você vai dizer, paz seja convosco. O Filho de Deus carrega um peso de paz, um peso de glória, porque ele carrega o próprio Cristo. Ele carrega Jesus, ele é Jesus aqui na terra. O que nos difere das outras religiões, de outros ensinamentos, querido, é Jesus na nossa vida. Coloca sempre Jesus na sua frente. Coloca Jesus sempre em primeiro lugar. Coloca Jesus como os seus pensamentos. A Bíblia diz, Paulo falando para os Filipenses 4, versículo 8, tudo aquilo que for amável, louvável, tudo aquilo que for de boa fama, isso ocupe a vossa mente, ocupe a sua mente. Isso é renovar a mente, isso é experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, quando é que eu tomo a armadura de Deus? Quando eu tomo Jesus, quando eu medito em Jesus, quando eu falo com Jesus, quando Jesus é o centro das nossas vidas. O inimigo vem, a Bíblia diz para nós resistir o dia mau, a Bíblia diz para nós revestir de toda a armadura para ficar firme contra as ciladas. Deixa eu te falar uma coisa, o inimigo, ele é um inimigo vencido, o diabo está vencido. Por isso que a Bíblia está falando aqui de ciladas. Porque em João 1 João descobriu isso, ele falou, aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Porque vê o sangue sobre a sua vida, vê o sangue sobre a minha vida, vê a obra que Jesus fez. Ele vê a obra que Jesus fez na cruz, querido. Ele pode não aceitar, mas ele sempre vai ver a obra que Jesus fez. Ele tem que respeitar a autoridade de Jesus na nossa vida. Ele tem que respeitar o poder de Deus que está na nossa vida, liberado em Cristo Jesus. Por isso que a graça é tão importante na nossa vida, porque a graça tira os olhos de nós mesmos.
A graça tira os olhos do que eu estou fazendo, do que eu posso fazer de certo ou errado. A graça leva a gente a colocar sempre os olhos em Jesus. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deus está com os olhos sempre em Jesus. Deus está com os olhos sempre em Jesus. Por isso que lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, está dizendo, havendo Deus falado de muitas maneiras e muitas vezes aos pais, pelos profetas, velha aliança, no Antigo Testamento, que se o Antigo Testamento era de ordenanças, era de obrigações, era que se você se comportasse, se padronizasse, você era justificado. Na nova aliança, é quando você crê no sacrifício de Jesus, é quando eu creio no que Jesus fez, é quando eu me descanso em Cristo, eu descanso na obra que Jesus realizou. Paulo falou assim, querido, isso é tão maravilhoso. Paulo falou para os Gálatas assim, ele vinha ensinando os Gálatas e veio os judeus e começou a introduzir a lei para os Gálatas. E Paulo bateu firme e falou, olha, se vocês deixavam circuncidar, vocês estão abandonando a graça de Deus. Vocês estão caindo da graça. E Paulo falou no capítulo 4, falou assim, vocês, meus filhinhos, aos quais eu estou sofrendo novamente dor de parto, até Cristo ser formado em vós. A obra que o Espírito Santo está fazendo, Rose, sempre formando Cristo em nós. Sempre formando Cristo em nós. A esperança da glória. A esperança da glória. O caminho da vitória. O caminho da vitória se chama Cristo Jesus. A Bíblia diz, a vitória que vence o mundo, a vossa fé. O que é fé? Fé é o próprio Cristo morando dentro de nós. A palavra diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Qual palavra que você está ouvindo? Por isso, querido, que a oração em línguas é tão importante. A oração em línguas é tão importante. O orar no Espírito, hora após hora, hora após horas é tão importante. Porque quanto mais, Paulo falou assim, que quem fala em línguas, ele está falando mistérios. Paulo fala lá em Colossenses, que esses mistérios que nós estamos orando, que estava oculto, mas Deus revelou pelo Espírito, esses mistérios que nós estamos orando, é o próprio Cristo em nós. Quando você está orando em línguas, orando no Espírito, você está orando Jesus o tempo todo. Por isso que pessoas que entram na oração em línguas, quantos testemunhos, quantas vidas são mudadas, tocadas, ministérios, porque eles começam a desvencilhar de tudo aquilo que não é Cristo em vós. Eles começam a identificar, o Espírito Santo começa a mostrar, porque o próprio Jesus diz que toda árvore que o meu Pai não plantou será arrancada. Por isso que a oração em línguas tem um processo de reconstrução, de desconstrução, de faxina, porque veio a teologia, veio crenças erradas, e se nós cremos errado, nós vamos viver de forma errada. Porque tudo aquilo que nós cremos, nós vivemos, nós experimentamos. Querido, mexer na crença do homem, mexer na crença da alma, os sentimentos,
as emoções, por experiências, por filosofias. Só o Espírito Santo para nos desprogramar, querido. Só o Espírito Santo para apagar tudo que o mundo, a Babilônia introduziu, que nós fomos bebendo durante os anos. Por isso que quem ora em línguas, ele vive. Quem ora em línguas tem que orar com muita humildade. Muita humildade, querido. Porque, querendo ou não, é um processo que às vezes é doloroso arrancar. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo de arrancar. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. A palavra do Senhor diz lá em João capítulo 15 que eu sou a videira verdadeira, Jesus falando. E o meu pai é o agricultor. Qual é a função, qual é o trabalho do agricultor? É ele pegar uma terra, seja ela desmatada ou não, ele vai cultivá-la, ele vai prepará-la para receber a semente. Por isso que lá na parábola do semeador diz que a semente, uma caiu na beira do caminho, outra caiu no meio dos espinhos, outra caiu no solo pedregoso e outra caiu numa terra boa. Então quer dizer que a Rose, por ser terra boa, ela é melhor do que o Júnior? Eu pensava assim, uma terra boa. Para se tornar uma terra boa, querido, é você deixar o Pai trabalhar no seu coração. Cada terreno ali é um coração. Tem pessoas que recebem uma palavra, a Bíblia diz que ele logo recebeu a palavra com alegria. Fica alegre com a palavra, mas vendo a tribulação, quando Deus te dá uma palavra, querido, é para você se impor sobre a tribulação. Quando ali em Efésios diz assim, para que possais resistir o dia mau, Jesus disse lá em Mateus, para nós não andarmos ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã traz o seu mal, cada dia traz o seu mal. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, o dia pode ser mau, mas você não é influenciado pelo dia. O dia pode ser mau, mas você não é influenciado pelo dia. Pelo contrário, você influencia o dia. Você influencia o dia. Não é o dia que te influencia. E nós, por muitos anos, por muitas vezes, focamos no dia mau. Quando vem uma tribulação, nós confessamos com a nossa boca. Não, irmão, eu estou num dia mau. Como é que você vai, irmão? Estou num dia mau. Veio o dia mau. Tem até pregações, assim, tremendas falando do dia mau. Mas o que Deus está relevando aqui não é o dia mau. É você influenciar o dia mau. Porque o dia mau não pode te influenciar. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele não tenta ninguém com o mal. Nós por muitas vezes recebemos o dia mau como vinda de Deus. Querido, vinda de Deus foi a paz que Ele plantou no seu coração. Vinda de Deus foi a cura que Ele plantou no seu coração através de Cristo Jesus. Vindo de Deus é as promessas, é as boas novas. É as boas novas. Quais são as boas novas? Cristo em vós. Tire seus olhos de si mesmo, querido. Faça um desafio. Faça um desafio de não olhar para si mesmo. Nem quando você está bem, nem quando você... Porque nós temos essa tendência, a nossa alma tem a tendência de um dia estar bem e um dia acordar mal. Isso não interfere no que diz a respeito à fé. A fé, a Bíblia diz que a fé é a certeza. A fé é a certeza
Sei porque sei que foi Deus que falou comigo. Sei porque sei que foi Deus que falou comigo. Sei porque sei que Deus falou comigo. Fé é certeza. E querido, não estou falando de fé. Não estou falando de fé, uma fé monstruosa. Quando a gente pensa em fé, a gente já pensa assim em algo estrondoso. A sua fé é simples. A Bíblia diz que você tiver uma fé como do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a este monte, ergue-te daqui e vai para o mar. Porque existe uma potência na fé. Existe uma potência, existe um poder liberado na fé. Quando você crê, o poder de Deus é liberado sobre as nossas vidas. O poder de Deus é liberado. Então, quando você, querido, for agir, fazer qualquer coisa, libere o poder de Deus na sua vida, através da sua fé. Através da sua fé. No que Deus fez em Cristo Jesus. O que Deus fez em Cristo Jesus. Vou ler aqui Colossenses, para nós terminarmos rapidinho. Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas ordenanças, que nos era contrária, e a removeu do meio e a encravou na cruz. Isso aqui, olha aqui, e despojando os principados e as potestades, os expôs em público e triunfou deles em si mesmo. Lemos aqui em Efésios que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra principados. Como que você luta contra os principados? Você não luta contra os principados com a sua capacidade, querido. Lá em 2 Coríntios, ou 1 Coríntios, se eu não me engano, diz que não que nós sejamos capazes de pensarmos de nós mesmos. Você luta contra os principados e as potestades, revestindo da armadura de Deus, revestindo de Jesus. Revestindo de Jesus. Então, nós precisamos entender o que Jesus fez por nós na cruz, o tempo todo. A luta nossa contra a incredulidade, a nossa luta é contra a incredulidade, é contra os sentimentos que não quer se agarrar à palavra que Deus nos dá. E como eu luto contra a incredulidade, querido, é quanto mais você investe na sua fé. A Bíblia diz lá em Romanos que Deus deu uma medida de fé para cada um aqui. Judas falou assim, que ele estava querendo pregar sobre a salvação, escrever sobre a salvação, mas ele foi impelido pelo Espírito para falar sobre a fé. Entregue uma vez por toda aos santos. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom, um presente de Deus para nós. Quando você ganha um presente, você não usa ele, Arnóbio? Se eu chegar em você e falar aqui, Arnóbio, uma Dodge Ram, você vai falar, eu não vou usar esse presente? Eu não vou usar? A fé é um presente ao qual nós usamos. Nós usamos. O justo viverá da fé. Você está falando fé o tempo todo. Você fala o que você crê, porque a Bíblia fala, com o coração se crê e com a boca confessa. Rapidinho você sabe se uma pessoa crê ou não. Conversa com ela assim. Conversa com ela umas meia hora, para você ver se você não vê o que ela crê. Ela vai soltar, querido. Ela vai falar.
Porque a gente fala o que a gente crê. Com o coração se crê e com a boca confessa. Então fale Jesus o tempo todo. Fale Jesus no seu trabalho, querido. Medita em Jesus o tempo todo. Medite no que Ele fez, no seu amor. Medite na sua graça. Medite na sua morte. A causa da morte de Jesus foi por causa de mim e de você. Para nos dar aquilo que nós não conseguiríamos alcançar. Para nos livrar do nosso destino, que era o inferno. Era a solidão. Era a separação completa de Deus. E quando nós meditamos no seu amor, quanto mais meditamos na sua obra, mais, querido, enchemos a nossa vida de paz. Porque a Bíblia diz assim, que Deus nos daria uma paz. Jesus falou assim, a minha paz eu vos dou. Paz, querido, é um reflexo do descanso do nosso interior. Descanso. E o descanso, Paulo falou assim, aquele que crê, entra no descanso. O que é crer? É você sentar, querido. Crer é sentar. A Bíblia diz que Jesus, havendo Jesus feito as purificações dos pecados, Hebreus capítulo 1, versículo 3, ele se assentou. Por isso que certas orações, a gente sempre tem ouvido sobre isso, você pegar e falar, Deus me cura, Deus me prospera, Deus me prospera, Deus abençoa esse negócio, Deus abençoa minha família, Deus aviva o Brasil, Deus perdoa o Brasil, Deus perdoa as nações, Deus, faça. E Deus está ali sentado no seu trono e falando, eu já fiz em Cristo, eu já te perdoei em Jesus, eu já te prosperei em Jesus. Se veja próspero, se veja abençoado, se veja curado. Aonde eu me vejo isso, Júnior? Aonde eu me vejo isso? Em Jesus. Porque Deus, quando vê você, Ele vê Jesus. Quando Deus olha para nós, Ele está olhando para Jesus em nós. Quando Deus olha para nós, você sabe esse texto que fala assim, Paulo falando para Timóteo, fala assim, mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. A Bíblia diz que Deus, não tendo por quem jurar, Ele jurou por si mesmo. Não havia um poder maior do que Deus, não havia um nome maior do que o dele. Ele falou, não, eu vou ter que jurar por mim mesmo. Quando Deus fala conosco, Ele está colocando Ele mesmo no negócio. Deus está colocando Ele mesmo no negócio. Em termos de família, queridos, Paulo, quando aquele carcereiro, no capítulo 16 de Atos, estava para se suicidar, porque a cadeia havia aquele terremoto, e ele começou a se desesperar, vendo aquele povo, tudo indo embora, os presos, as cadeias quebrou, os presos não estavam indo embora, mas as cadeias se quebraram. Paulo falou, não faça isso. Estamos todos aqui, estamos todos bem. Porque embora fisicamente Paulo estava preso, no seu interior ele estava livre, querido. Embora, Paulo fala assim, embora o nosso homem exterior se corrompe, o nosso homem interior se renova dia após dia. Dia após dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã Deus deposita Jesus lá na sua conta. Você quer usar?
cada manhã que você levanta, Deus deposita Jesus lá na sua conta. Como é que está a sua conta? Está Jesus lá, querido. Está Jesus lá. Como é que está a conta da sua família? Está Jesus lá. Por isso que nós somos ministros de uma nova aliança. Por isso que nós somos pregadores, testemunhas das boas novas. Porque aonde chega é a boa notícia. Nós não temos má notícia para dar para ninguém. Nós não temos má notícias para dar para ninguém. Nós temos boas novas, boas notícias. Os anjos chegou para anunciar para os pastores: vocês estão sabendo as boas novas de salvação? Nasceu o Rei dos Reis. Nós temos boas notícias para o Brasil, nós temos boas notícias para a igreja, nós temos boas notícias para os familiares, para os amigos. Por isso que lá no seu trabalho, querido, lá onde você convive com as pessoas, elas, que brilho é esse? Porque quando eu vejo você, você está sempre sorrindo. Porque eu vejo você, você sempre tem uma palavra de ânimo, você me encoraja. Cristo vive em mim. Eu tirei os olhos de mim mesmo, gente. Eu tirei os olhos de mim mesmo. Eu não estou apegado em se eu tenho uma performance boa, se eu estou agradando os homens ou não. Eu estou testemunhando para vocês, eu estou vendo, eu contemplo Jesus todos os dias da minha vida. Pensa um cara aliviado, sem fardo, mas não acontece circunstância. Deixa eu te falar uma coisa sobre circunstância, eu vou terminar. Já falei que ia terminar 2 vezes, mas vai ficando bom, né? O povo de Israel saindo do Egito, correndo do exército de Faraó, se depara ao Mar Vermelho. Isso Deus, eu sentado lá no sofá e Deus ministrando isso no meu coração. Porque antes dele falar isso, ele falou assim para mim: Júnior, eu não sou circunstancial. Eu não sou circunstancial. Então tá os filhos de Deus na beira do Mar Vermelho, desesperado porque os exércitos do Egito, exército de Faraó vinha atrás deles. E nós estamos falando do maior exército que existia da época, a maior potência. Porque quando Deus vai fazer uma coisa na sua vida, Ele não faz pequenininho não. É grande. É grande. Ele pegou o maior exército e engoliu dentro do mar, por minha causa e por sua causa, para ficar registrado que Ele é um Pai poderoso, um Pai que cuida de nós. Então não é uma conta quando chega segunda-feira que testemunha que eu não tenho dinheiro. Chega o dia de cobrir aquele cheque. Chega o dia de pagar aquela fatura daquele cartão. Ele te influencia ou você influencia ele? Isso é a fé mais simples. Mas Jesus, quando foi cobrado o imposto, ele falou: Pedro, de quem cobra os impostos? Dos filhos ou dos forasteiros? Aí Pedro falou: dos forasteiros. Então já os filhos estão isentos. Mas vai lá na boca do peixe e pega a minha parte e a sua parte e paga. Júnior, é tão simples assim, é só falar. É simples, querido. Sabe por que é simples? Porque não depende de você, não depende de mim, não depende de mim, depende de Cristo. Cristo
em vós a esperança da glória. Então os filhos de Israel, e o povo começou a clamar, começou a encurralar Moisés, falou: Moisés, vocês tirou nós do Egito, porque aqui não tinha, lá no Egito não tinha cemitério suficiente para você nos enterrar, você trouxe a gente para esse mar para nós morrermos. Até nesse momento Deus não havia ninguém morrido, querido, porque a lei ainda não tinha sido dada. Sabe quando o povo começou a morrer? Morreu os que prostituíram, morreram os que murmuravam, porque eles pediram a lei, e a lei gerou uma sentença. Por isso que a Bíblia diz: aonde não há lei, não há pecado. Quando a lei foi tirada, Jesus falou: está consumado. A Bíblia diz lá em Atos, a hora que o Espírito Santo desceu, Pedro se levantou, começou a testemunhar. A Bíblia diz que mais de 3.000 almas foram salvas. Porque agora é uma nova aliança. Na velha aliança, a lei mata, mas na nova aliança, o Espírito vivifica. Aí Deus falou assim: por que vocês estão clamando a mim? Peça ao povo que marche. Cara, Deus estava olhando o mar. Literalmente, gente, se o mar não se abrisse, o povo ia caminhar sobre o mar. Mas Deus deu uma orientação para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? A vara. Usa a vara. Ele encostou a vara no mar e o mar se abriu. O mar se abriu. Para que clamar, irmãos? Use a vara. Usa Cristo. Usa Cristo. Usa Cristo. Usa Cristo. Tem gente que pensa que a graça é um lugar da gente se esconder. Fala assim: estão falando da graça, agora erram e se esconde atrás da graça. Não eu que escondo atrás da graça, foi Jesus que parou na minha frente. Foi Ele que parou na minha frente, na nossa frente. Ele que se tornou a armadura de Deus para nós. Não foi porque nós, querido, foi porque Ele decidiu. Por isso que Paulo falou: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele. Porque Ele se pôs na sua frente. Porque Ele te revestiu da armadura de Deus. Para que o dia que o inimigo tentar com suas ciladas, você tem o que fazer contra o inimigo. Martim Lutero fez isso. Certa vez o inimigo foi lá no quarto dele, fala: Martim Lutero, você pecou, você fez isso, Martim Lutero tinha a mania de confessar pecado. Diz o monge o qual ele ia confessar, Martim Lutero, o monge falou assim: Lutero, Martim, vai pecar primeiro para depois você vir confessar, porque ele confessava até antes de pecar. E depois que ele entendeu a justificação pela fé, depois que ele entendeu a graça de Deus, que não era por obras, e ó que naquela época a pregação era por obras mais do que os dias de hoje. Lá eles vendiam um pedaço da cruz, um lote no céu. E Martim Lutero começou as 95, depois se você quiser pesquisar, as 95 teses de Martim Lutero, falando sobre a justificação pela fé, pela graça de Deus. O diabo foi um dia desses acusar ele. Você fez isso, você fez aquilo outro. Aí ele falou para o diabo:
Aham. Aham. Lá embaixo eles, mas o sangue de Jesus me justifica de todos os meus pecados. O sangue de Jesus me justifica de todos os meus pecados. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, cingindo com a verdade, com a couraça da justiça, o capacete da salvação, os pés com o evangelho da paz. Revesti-vos de Cristo. Amém? Glória a Deus. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Deus abençoe. Em nome de Jesus, a oferta, os irmãos que trouxeram a oferta podem ofertar ao Senhor. Domingo tem reunião, sábado tem reunião de jovens. Graça e paz.